tantas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Começa agora o nosso Bate-Papo Jovem, um quadro do programa Semeador Jovem. A gente traz uma pessoa convidada, uma pessoa da comunidade, que participa de algum grupo, de alguma pastoral, de algum movimento lá na igreja. Para você que está em casa ouvindo a rádio, possa estar conhecendo melhor sobre este grupo, sobre esta pastoral, sobre esse movimento, né? Porque muitas das vezes a gente só ouve falar, tem um grupo tal assim, mas não sabe realmente o que é aquele grupo, o que aquele grupo faz. Então hoje a gente está aqui com a nossa irmã Edna, que é ministra. Então, bom dia, Edna, seja bem-vinda. Bom dia, Calício, bom dia a todos que estão ouvindo a rádio. Que Deus possa estar presente na vida de cada um, que Nossa Senhora possa estar intercedendo por cada um também. É um prazer estar aqui falando, ainda mais falando das coisas da igreja, falando como é ser ministra. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E apresente aí, às vezes tem pessoas que ainda não conhecem você, né? Às vezes vai lá na igreja, só te vê lá junto com o padre lá, né? E às vezes não conhece. Então, apresente aí pra gente. Eu já tive aqui uma vez, na época que eu fui festeira de Nossa Senhora Aparecida, lá na Bom Tempo. Estive aqui já falando sobre como foi o festejo. Eu sou Edna, moro aqui já há uns 14 anos, já que eu moro aqui em Palmeirópolis. Participo da igreja. Antes eu participava mais, agora como eu estudo à noite, aí é meio complicado para mim, mas participo da reunião da liturgia, sou jovem também do grupo de jovens. Com certeza, isso, todos nós somos jovens. Do grupo de jovens, e estou aí nessa caminhada de ministra, né? Que Deus abençoe que eu possa fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Falando nisso que o Senhor chamou você para fazer, como foi assim, o seu sentimento de entender o chamado que Deus fez para você ser uma ministra? Esse chamado foi aos poucos. Quando eu mudei para cá, eu não sempre fui de família católica, sempre fui de família que reza, família que vai na igreja. Mas quando eu mudei para cá, em 2003, eu não participava da igreja, eu não frequentava a igreja, mesmo falando que era católico. Eu acho que quando a gente fala que é católico, não é simplesmente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu acho que é buscar, é fazer aquilo que Deus chama a gente para fazer. Então, quando senão se torna aquele católico de BGE, né, que o padre sempre fala. É verdade. Então, quando eu recebi esse chamado, antes de eu receber esse chamado para ser ministra, eu acho que eu recebi o chamado para mim voltar à casa do Pai. E esse chamado foi pelo amor. Eu acho que quando Deus me chamou não, porque eu acho que Deus chama a gente direto, a gente que tem que parar para ouvir o chamado de Deus. Às vezes a gente finge também que não é comigo, não é com a gente, deixar para depois, aquele deixar para depois vai sempre adiando as coisas que tinha que ser feito agora, que tinha que ser feito antes. Então, quando eu recebi quando eu atendi o chamado de Deus para voltar para a igreja, foi um dos melhores passos que eu já dei na minha vida, porque foi pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, foi por um momento difícil, mas um momento que estava vivendo no amor. Então, quando eu recebi esse chamado de Deus para ser ministra, eu atendi, graças a Deus, com muito medo, com muito... Sem saber o que ia fazer, né? Tipo assim, e eu simplesmente assim, falei. Quando é engraçado que quando é com as coisas de Deus, a gente sempre fica com receio, né? A gente dá um medinho, um frio. Será assim, se eu sou capaz de fazer isso? A gente sempre fala Eu comentei muitas vezes, até com outras ministras lá, que tem mais tempo de ministra, eu falava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí a pessoa falava para mim assim, Edna, se entrega, simplesmente se entrega, seja firme e fala para Deus, eu estou aqui, deixa que Deus te conduza. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu sei que a gente não sabe muita coisa ainda, apesar de a gente ter feito o curso, a gente fez o curso, mas tem muita coisa que a gente vai aprender na prática.
é um erro aqui, outro ali, mas aí depois do erro vem sempre o acerto. E a gente tem que ter a humildade de saber que errou e abaixar a cabeça, parar e pensar, e erguer de novo e falar assim, eu vou em frente, para conseguir acertar mais na frente. É um dos pontos bem interessante, né? Esse da gente saber quando a gente está errado e aceitar que a gente errou, né? Uhum. E você estava falando aí dos encontros. Como que foi essa capacitação? Assim, foi muito tempo, muito prazo? Foi, a gente fez esse curso, muito tempo mesmo, e cada vez que a gente ia, a gente aprendia uma coisa. A gente teve até o livro, a gente comprou o livro para poder estar lendo, estar estudando. Foi um tempo de muito estudo, de muita procura para aprender aquilo que tinha que ser aprendido. Não aprendemos tudo ainda, estamos nessa caminhada de aprendizados ainda. Então, o curso era, a gente ia, a gente buscava, perguntava para o padre aquilo que a gente tinha dúvida, a gente ia na Bíblia, a gente lia, e compartilhava uns com os outros aqui as dúvidas, as preocupações. E era assim, o curso foi um curso muito bom, de muita duração, mas que foi de bom proveito para nós. E para a comunidade também, né? Porque tinha, assim, antes tinha um pouquinho só que restou dos ministros de mais tempo de caminhada, e veio renovar, né? E até mesmo animar aqueles que já eram mais velhos de caminhada, verdade. Porque quando você fica muito tempo ali assim sozinho, às vezes é necessário ter uma renovação, uma animada novamente no grupo, porque vai ficando aquela coisa assim. Não, e a gente sempre gosta de falar. Eu e a Francisca, a gente comenta muito sobre essa chegada nossa. Um dia, né, lá na frente da igreja, a gente formando a fila para a gente receber os nossos paramentos, o bispo aí eu falei com a dona Ica assim, eu falei, dona Ica, estava a dona Ica, a dona Dulci, que são pessoas que eu admiro muito, a Ana Lúcia, e as outras todas, eu falei assim, olha, nós somos as flores, os novatos são as flores, mas não tem uma flor que segura sem o vaso. Então, que vocês sejam nossos vasos, que aonde a gente errar, que vocês possam nos ajudar, nós estamos aqui para somar. Não queremos tirar nada de ninguém, não queremos tomar a frente de ninguém. Mas, por mais bela que seja a flor, ela sempre vem de um bom vaso. Então, que vocês sejam para nós esse vaso. Ajuda nós a ser essas flores, porque eu acho que o vaso é muito importante. Se o vaso não for um vaso resistente, não for um vaso com boa sustentabilidade, que segura, então essa flor não vai ficar de pé, né? Não vai ficar de pé. E então, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas ministro, a gente vê muito na televisão, né, os ministros lá do governo e tal, mas nesse caso, o ministro que a gente está falando hoje aqui é o ministro na igreja. Então, conta pra gente, assim, qual que é a função principal, assim, que o ministro tem. Eu estava até conversando antes com você aqui, né, tem o ministro da Eucaristia, das Exéquias e os da Palavra. Então, assim, explica mais ou menos para a gente entender o que é o seu ministro. O ministro é aquele que está na igreja para ajudar o padre, no momento que o padre não tiver, no momento que o padre não está para a palavra, o ministro tem que estar disponível para poder levar essa palavra. Tem o ministro das Exéquias, que é o ministro que acompanha aquela família que passa por um momento difícil também, né? E tem o ministro da comunhão, aquele que vai visitar os enfermos, levar a comunhão. Tem muitos ministros por aí que fazem. Na verdade, eu ainda não participo ainda dessa visita ainda, porque a gente começou agora, a gente tem um tempo, essa caminhada, para a gente, no meio dessa caminhada, Deus ir chamando a gente para aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. Para, tipo, você sentir qual lado você vai puxar, né? Ou para a Eucaristia, para a Euséquia, ou para a Palavra, né? Então, tem a Palavra, tem o ministro da Palavra, o ministro das Exéquias e o ministro da Extraordinária da Comunhão, que é aquele... Nós ficamos, que igual a gente fica lá na igreja, a gente distribui a comunhão, a gente visita, faz a visita e leva Jesus Eucarístico também para as pessoas, principalmente para os enfermos, aquelas pessoas que não têm aquela possibilidade de ir na igreja ainda mais, que está em casa. Então, a gente tem que estar disponível para a gente estar acompanhando essas pessoas. Ou seja, dando um ânimo mais para aquela pessoa, né? Porque às vezes ela não tem mais essa capacidade de chegar até a igreja, mas vocês têm essa capacidade de poder levar Jesus Cristo até a pessoa lá, né? Porque eu acho que esse levar Jesus, muitas vezes,
Jesus nunca vai em algum lugar sozinho, ele sempre vai com bênçãos, ele sempre vai com uma libertação. E até eu mesma agora, mês de julho, eu viajei, e quando eu cheguei eu me senti assim, num vazio tão grande, porque eu viajei, fiquei muito tempo na fazenda, lá eu não consegui comungar, lá eu não consegui participar de missas. A gente sente assim um vazio, aquela falta de Jesus, por mais que você reza, por mais que você procure estar buscando a Deus, mas se você não está lá na igreja, se você não está ouvindo a palavra, se você não está comungando, aquilo vai te deixando um vazio, e aí quando você chega na igreja, que você pode ouvir a palavra, que você pode comungar, é um vazio que preenche com aquela coisa, aquele espaço. Assim, então, assim, aquela pessoa que está enferma, que não consegue ir na igreja, ela sente esse vazio, ela sente essa falta de Jesus. Então, é aí que a gente tem que chegar, a gente tem que levar uma palavra, a gente tem que levar a comunhão para preencher essa falta que essa pessoa sente de Jesus. E eu também tive a graça de participar lá naquele dia da missa da investidura, né, de vocês tornarem ministros pelas mãos do bispo, né? Lá, eu nem sei como é que chama a palavra. É o dia do nervo. Nem sei como é que chama a palavra lá do evento que era, mas assim, estava junto com o pessoal da Crisma, então tinha muita gente na igreja, foi um momento assim, muito bonito e muito emocionante. Imagina, assim, eu creio para nós que estava assistindo, vendo assim, agora imagina assim para vocês que estavam lá, Ixi, né? Foi uma carga que... Porque, assim, foi muito bonito, foi um dia muito bonito. Mas um dia de tanto, assim, pelo menos para mim, eu me sentia assim, muito ansiosa. Queria que chegava logo. Queria que chegava logo, e o medo de chegar logo, depois não dar conta de fazer. E aí, depois que você recebe você recebe o seu paramento, que você fica assim, aí você fala assim, Senhor, e agora? Eu sou ministra, e agora? O que eu faço? Aí dá aquele medo, assim, aquilo que você quer muito, quando você recebe, parece que você fica sem saber para onde, o que fazer, né? Mas foi um dia muito bonito, um dia muito especial, uma missa maravilhosa. Foi um dia inesquecível, de verdade. Foi muito bom mesmo. Apesar do nervo, que a gente fica nervosa sem saber o que fazer. Mas foi bom. E, tipo assim, às vezes, eu não sei, a gente estava conversando aqui um dia na rádio com o pessoal do Ministério Os Peregrinos, é o Ministério de Música aqui da comunidade e tal. E aí a gente estava falando em questão sobre os erros nos bastidores. Quando eles estão ensaiando, estão fazendo as coisas assim, sempre tem aquele que entrava assim, tipo eu cantando, sabe? Mas assim, uma cena inesquecível. A parte de ministro eu também sei, acredito que também há erros, né? Só que erros. Não tem esses bastidores. Porque não. É ao vivo ali, você está em cima do altar junto com o padre ali, tem a comunidade em peso te assistindo. É verdade. Se acontece um erro ali, como que vocês fazem assim para um se ajudar o outro ali? Não, o erro acontece, acho que quase todas as vezes que a gente vai, sempre tem um errinho aqui, outro errinho aqui lá. Mas é isso que eu falei do vaso, esse momento que você errar e ter alguém para te ajudar. É porque sempre, entendeu? Quando tem na escala, né, sempre tem um dos que era mais tempo de caminhada, né? Então eu tenho mania de ficar olhando demais o que os outros estão fazendo. Aí lá eu sempre fico olhando aquelas veteranas, o que elas estão fazendo, para mim fazer igual. Mas, assim, é tão incrível que você vê... Já aconteceu muitas vezes de eu ver alguém que eu admiro muito, de eu achar que não sabe tudo. E aí, tem hora que eu vejo ela errando e eu fico assim, nossa, ela também erra. Então, mas ela erra assim, com tanta naturalidade e conserta aquele erro, que aquilo ali faz você aprender também, com o erro dos outros. Fala assim, não, então eu também posso errar, mas eu posso consertar também.